será que envelhecer sempre significa perder a lucidez, perder a mobilidade? Eu não sei. Será que é só perder? Não tem nada para ganhar? Não sei. Como eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, né? Estou aqui com a doutora Maísa, que é médica geriatra da Escola Paulista de Medicina, a nossa Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e do Hospital Albert Einstein. Doutora Maísa, é um prazer recebê-la novamente aqui no Sua Saúde. Prazer é todo meu poder estar aqui novamente, poder conversar sobre essa temática. Muito obrigada. Doutora, é isso que eu falei? A gente só vai entender quando envelhece? Não, acho que tem ganhos também, né? Na verdade, o processo de envelhecimento é um processo contínuo. Ele traz perdas, mas não necessariamente perdas que são incapacitantes, né? São perdas que podem, muitas vezes, ser compensadas por alguns mecanismos, algumas formas de lidar, fazendo com que a gente possa manter a autonomia, manter a capacidade de realizar aquilo que a gente tem como objetivo. Isso seria a longevidade funcional, é isso? Sim, a longevidade funcional diz respeito àquela situação onde você consegue ter independência, mas principalmente ter autonomia. Você é capaz de tomar as suas próprias decisões e atingir os seus objetivos, né? Independente de você ter doenças crônicas ou não. Porque envelhecer não significa estar livre de doença. No entanto, se você tem doenças que são doenças que não impactam, que não te limitam, que não geram problemas maiores, não há problema nenhum em mantê-las, né? É apenas uma questão de controle. Agora, se você tem problemas, né, e que aí às vezes não são nem doenças, às vezes são aspectos relacionados ao próprio envelhecimento, ao próprio desgaste do organismo, que se não foi feita nenhuma compensação, nenhum trabalho no sentido de melhorar essa condição, às vezes isso pode trazer dificuldades, né? E evitar essas dificuldades que é importante para que se mantenha uma funcionalidade adequada, né? A funcionalidade diz respeito se você consegue realizar o que você pretende, né? Se você consegue executar as tarefas do dia a dia, se você consegue ter capacidade, né, de fazer com que as coisas aconteçam da forma como você planeja, como você gostaria. Bom, mas é aí que entra o geriatra, então, para nos ajudar a encarar o desgaste natural, né, do nosso corpo. Mas quando é que uma pessoa deve começar a procurar um geriatra e começar a se preocupar ou a se prevenir de maiores problemas na velhice? Na verdade, não existe exatamente uma data, né, para isso acontecer. O processo de envelhecimento é um processo contínuo. De verdade, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. E dependendo do sistema que nós estamos conversando, ele vai ser um sistema que vai envelhecer mais rápido ou menos rápido, na medida em que o indivíduo está exposto a mais ou menos fator estressor, né? Então, tudo também depende da história de vida de cada um. Pessoas que praticam, por exemplo, esportes mais intensos, mais radicais, né, vão ter um desgaste do seu organismo mais intenso. Portanto, vão precisar entender se o envelhecimento que está acontecendo no organismo, um envelhecimento que precisa de alguma forma, de alguma compensação mais significativa, ou se não, se ele está dentro de um processo normal. Se a pessoa tem uma história de vida que é mais equilibrada, tem um estilo de vida mais adequado,
essa pessoa talvez não vá precisar tão, né, precocemente de uma avaliação para saber se o seu envelhecimento está indo de acordo com o que se espera. E o que varia muito seria a frequência com que uma pessoa possa ser avaliada. Se é uma pessoa mais jovem, ela vai ser avaliada de tempos em tempos, né? Depois de alguns anos, não há necessidade de uma frequência grande. Mas quanto maior é a idade, maior é a necessidade de se avaliar mais proximamente, para que a gente possa realmente interferir nos fatores que possam estar atrapalhando esse envelhecimento. Por exemplo, Então, por exemplo, você tem uma perda de massa muscular que acontece com a idade. Essa perda vai acontecer para todos. Só que ela vai se acentuar e vai ser mais acelerada se o indivíduo, por exemplo, tiver uma ingesta de proteínas baixa, tiver pouco movimento. Nesses casos, a perda muscular acontece mais rapidamente. Isso vai impactar na capacidade de locomoção, na capacidade do movimento. Então, a pessoa precisa, às vezes, se dar conta se a forma como ela está se alimentando, a forma como ela está se movimentando, está sendo suficiente para desacelerar esse processo. Nós não vamos conseguir impedir esse processo. A gente tem que desacelerar e que tem que tentar compensar ao máximo para chegar numa condição cada vez mais preparada para poder continuar deambulando, continuar fazendo as atividades de forma ativa. O movimento, né? O movimento é fundamental, né? Quando a gente avalia mesmo as comunidades, né? As chamadas Blue Zones, o que faz muita diferença as pessoas que vivem muito é exatamente quanto elas se movimentam. Nessas regiões, né, que foram identificadas, você tem pessoas que, até pela própria geografia do local onde elas vivem, elas têm que andar muito, elas têm que subir áreas que são mais difícil acesso, elas cuidam de rebanho, elas cuidam da horta, elas têm afazeres que, por si, eles já fazem com que elas tenham uma mobilidade diária. Nós, principalmente no meio urbano, hoje, não precisamos nem abrir o vidro mais do carro. A gente aperta um botão e o vidro abre. Então, a gente foi deixando de fazer uma série de movimentos que, no seu conjunto, acabava trazendo, né, uma condição de manutenção fisiológica, né, do organismo. E que a gente precisa voltar a repensar ou precisa programar melhor esses movimentos para que a gente possa se manter, então, mais... Então, no caso da nossa vida urbana, do carro para o computador, do computador para o carro, para a telinha do celular, ninguém se mexe. A academia é uma maneira de compensar isso ou não é suficiente? Depende, né? Se for uma academia praticada 1 hora por dia e depois o resto do tempo você permanece sentada, não é suficiente. Não. Porque, na verdade, existem alguns trabalhos que tentaram fazer essa comparação, mostrando que você acaba perdendo o benefício que você ganhou na academia se você passar o restante do tempo do seu dia sentada. O ideal é não ficar mais do que 1 hora e meia sentada exclusivamente. Tem que reformular os hábitos do dia a dia de fato, né? Tem que estar movendo, levantando, nem que sejam pequenos intervalos, mas evitar de
uma permanência maior do que uma hora e meia sentado. E todo mundo faz isso, fica muito mais uma hora. Principalmente no computador, né? Que é uma claro. atividade que você acaba se concentrando muito e acaba perdendo a noção do tempo. Sim, você não percebe. Já passou uma hora, eu tenho que levantar, né? Não percebe. Programar o celular para te avisar. Tem que programar o alarme. Sabe que tem um filme sobre o Papa? Que no filme é feito isso, né? O Papa conversando com o outro Papa, ele tem no celular os horários marcados e ele, a cada toque de alarme, ele convidava o outro Papa para caminhar junto com ele, porque foi orientado para que ele fizesse isso, exatamente para manter a capacidade de se manter independente fisicamente. Né? E agora, nós estamos falando fisicamente, músculos, o corpo, o esqueleto, enfim. E a cabeça? A cabeça, ela também precisa de exercício, assim como o corpo. Então, se para o corpo você faz exercício para manter, né, uma musculatura saudável, a cabeça ela também precisa de exercício, porque senão ela fica sem estímulo. Né? Isso se percebe bem, por exemplo, se você tira férias, né? Se você faz alguma atividade menos intensa, você fica, às vezes, numa condição que você fala assim, nossa, se eu tiver que voltar e fazer tudo aquilo que eu fazia antes das férias, eu não vou conseguir. Né? E, no entanto, quando você volta e retoma as coisas, você vê que tudo volta ao normal. Porque se não tiver estímulo cognitivo, a gente não consegue realmente manter uma atividade cerebral satisfatória. E esse estímulo não é tão fácil assim de ser mantido, né? Porque também não adianta um estímulo que está dentro daquilo que a gente chama de zona de conforto, né? Um estímulo pura e simplesmente dentro daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já controla, daquilo que a gente já tem domínio. Precisa ser um estímulo para que seja mais válido, um estímulo mais intenso, um estímulo que realmente te desafie. Né? Então, é bom, por exemplo, quando a pessoa não tem, às vezes, a habilidade em uma determinada tarefa, e ela tem realmente que tentar aprender, tentar conseguir entender, dominar uma nova língua, por exemplo. Uma nova língua. Alguma coisa que desafie realmente, que saia daquela habilidade que a pessoa já tem domínio, para que realmente faça a diferença. Isso é importante, né? E mais ainda, né, a socialização. Hoje, cada vez mais, há clareza do quanto a interação entre pessoas é fundamental para a manutenção de uma cognição saudável. E o que a gente vê são muitos velhos sozinhos. Isolados. O isolamento é uma coisa assim, muito, muito danosa, muito negativa. Gera problemas graves. E vai fazer realmente com que a pessoa vá perdendo as suas habilidades cognitivas, né? Pela falta de estímulo. A interação entre pessoas, ela hoje tem trabalhos sugerando que você tem até liberação de uma série de substâncias que vão promover, né, uma melhora do funcionamento cerebral. Muito interessante. Mas mesmo assim, apesar da gente ter todas essas orientações, tanto no físico quanto no mental, mesmo assim pode acontecer a demência, pode acontecer a não mobilidade. Pode, né? Pode. Pode acontecer. A gente não sabe exatamente
quem é que vai evoluir desta maneira, né? Existe, assim, uma clareza, existem fatores de risco que podem aumentar a chance. Se você controla, você diminui essa chance. Mas mesmo com tudo controlado, pode acontecer. Esse é um preço que a gente paga por viver muito, né? No entanto, já tem muitas evidências científicas de que quando você se empenha em manter todos esses aspectos, né? Uma alimentação bem equilibrada, com oferta de proteína e cálcio, fibra, né? Satisfatório, uma musculatura, né? Bem treinada, quando você consegue uma interação social, você consegue uma prática, né, de exercício mental satisfatória, espiritualidade, que é outro fator que faz muita diferença. E aqui nós não estamos falando especificamente de uma religião, estamos falando de espiritualidade, né? Capacidade do indivíduo, né, ter alguma crença, acreditar em alguma coisa, ter, senso, né, de pertencimento a uma força maior. Se ele for praticante dessa espiritualidade, isso também tem mostrado que traz benefício, né? Então, mantendo tudo isso, se não houver nenhum agravo maior, né, nenhuma situação mais crítica, nenhum acidente mais sério, o que tem tido evidência de que as pessoas morrem sem passar por um período de dependência, um período de comprometimento maior, de sofrimento, né? Porque alguns estudos há algum tempo atrás mostravam isso, né? Que ainda as pessoas, apesar de terem tido um ganho em termos de anos de vida, esses últimos anos da vida costumavam ser muito pesados, muito cheios de problemas, muito cheios de dependência, de sofrimento. E isso pode ser evitado, né? E medidas, então, desse sentido têm sido adotadas exatamente para procurar abreviar ao máximo esse período de sofrimento que pode vir a acontecer no final da vida. Então, eu diria, mesmo que a gente às vezes não seja isento, né, de poder correr riscos de ter problemas, se todas essas medidas forem adotadas, elas abreviam esse período, visam a redução desse período. E com isso a gente consegue, pelo menos, ter finitude mais, mais adequada, menos sofrida. Que bom. Então vamos correndo para o geriatra, né, pessoal? Porque tem que saber como fazer tudo bem direitinho para chegar lá sem grandes sofrimentos. O geriatra, ele lida com a questão do envelhecimento além da doença. O especialista vai lidar com a doença. E o geriatra trabalha junto com os especialistas nesse sentido, né? Para tentar minimizar o impacto das doenças sobre esse envelhecimento e controlar o que for possível ser controlado, exatamente para poder trazer uma funcionalidade maior ao máximo até o fim da vida, né? Hoje em dia, venhamos e convenhamos, né? Nós já temos muita gente que está funcional com muita idade. Sim, inclusive as pessoas novas, né? Como Gilberto Gil, Caetano Veloso, o próprio Chico Buarque, Maria Bethânia, que estão lá na casa dos 80, né? E assim, e muitos desses artistas, inclusive alguns internacionais que tinham a vida muito mais desregrada, né? Passaram numa determinada fase da vida
a exatamente cuidar desses aspectos de estilo de vida, então hoje bem, né, conseguindo ser funcionais, né, conseguindo interagir com o público, interagir com todos de uma forma muito satisfatória, né, levando sua mensagem, né, Sim. De forma super adequada. Então, eu acho que isso mostra, né, que a gente avançou nesse sentido, né, avançou. É lógico que a gente gostaria de ter mais garantias, né, é sempre assim, temeroso, né, pensar que a gente pode ficar dependente, pode ficar com uma situação onde a gente não tenha mais condição de lidar com a própria vida, né? Mas eu acho que na medida em que as medidas que se conhecem são adotadas, né, a gente reduz bastante a possibilidade desses problemas virem a acontecer. Muito obrigada, doutora Maísa, por sua presença mais uma vez no nosso programa Só Saúde. E você, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal do YouTube, vá visitar o nosso portal www.saudeelivros.com.br e, até a próxima.